Pedro, uma das coisas que eu queria mais que você falasse aqui no nosso programa, que, para quem não sabe, então o Pedro entrou direto do terceiro colegial na Faculdade de Medicina de Catanduva, que já é uma excelente faculdade, né? Uma boa faculdade. Em particular, mas uma excelente faculdade, ela é referência também. E ele não se acomodou. Você tinha condições financeiras de ficar ali, uma excelente faculdade, você não se acomodou e você começou a estudar muito para transferência. E tem muita gente que presta medicina, até pela dificuldade do curso, passa às vezes numa faculdade particular pensando em fazer a transferência. Então eu queria que você falasse um pouco desse momento, quando você entrou em Catanduva e com a cabeça na transferência, e dar realmente todas as dicas para quem quer passar em uma transferência. Como é que é isso? É mais difícil? É mais fácil? Como você se preparou para fazer a transferência? Então, quando eu entrei foi aquilo que eu tinha falado antes. Quando eu entrei eu meio que queria fazer pública e tal, mas Catanduva era uma faculdade ótima, meu pai estava pagando para minha faculdade, mas eu não queria, né, assim, fazer particular. Então, desde o início, cara, eu estudava bastante, assim, porque eu sempre estudei a grade da minha faculdade. A de Catanduva. Da minha faculdade. Então, eu estudava a grade de Catanduva. Então, todas as matérias que eu tinha anatomia, sei lá, a parte do fígado de manhã. Eu chegava à noite, pegava o MUR e lia sobre fígado, entendeu? Então, assim, eu fui lendo tudo a minha faculdade. Bate muito as grades, entendeu? Então, umas mais, outras menos. Por exemplo, a FAMERP, que foi uma das que eu passei, batia muito a grade, muito. Outras não bate tanto, mas no geral bate. Então, o que você tem que seguir é mais a sua faculdade mesmo, até porque, cara, o primeiro ano de faculdade de medicina é um ano difícil, assim. Puxado. Você não tá acostumado com aquele ritmo de estudo também, né? Não, é diferente, assim, sabe? É uma pegada diferente. Então, você tem que estudar pra faculdade, senão você vai ter dificuldade. Uhum. Então, eu estudava pra faculdade, mas, assim, a faculdade passava tudo que eu precisava saber. Entendi. Então, o foco, o segredo, talvez, para passar numa transferência é estudar muito o primeiro ano e tentar prestar provas que tenha grades curriculares parecidas. Quanto mais parecidas as grades, melhor para você. Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho a minha grade lá, eu vou prestar uma transferência que do primeiro ano dos caras tem genética. Do seu primeiro ano não tem. Uhum. Então, você fica de mãos atadas para estudar genética por conta, que é uma coisa difícil, entendeu? Entendi. E conta então um pouco da sua história. Você entrou na FAMECA e aí você prestou uma no meio do ano. Conta pro pessoal aí que não te conhece. Então, eu entrei, aí comecei a estudar, sempre com o objetivo de passar. Isso, sempre. Você era um dos melhores alunos da sua sala? Era, cara. Eu ia bem. Lá em Catanduva? Eu ia bem. Aí eu estudava bastante, mas era aquele negócio que eu te falei do meu 880. Durante a semana, cara, eu estudava muito, assim. Era, tipo, bem regrado, regradinho. No fim de semana, eu abria pra tudo, porque eu não estudava. Uhum. Então, sempre eu tive esse 880. Não estudava de fim de semana. Eu acho que isso já, só te interrompendo rapidinho, isso já é uma dica, né? Porque é importante você dar uma respirada, ter um tempo de lazer, porque senão você chega na hora da prova, já não tá aguentando mais, estresse lá em cima, né? Lá em cima. Não tem como não ser feito dessa forma, sem ter lazer. Uhum. Isso aí, pelo menos ao meu ver, não tem como. Aí chegou no final do ano, você prestou FAMERP e Unesp Botucatu. FAMERP e Unesp Botucatu. E como é que foi esse período aí? Cara... Eu cheguei muito preparado, velho. Estudei bastante. E foi aquilo... quase nada da faculdade no primeiro ano? Não, cara, eu saía bastante lá. Saía bastante. Jogava muita bola com os caras e festa grande eu ia, todas. Mas assim, as festinhas eu não ia muito não, porque durante a semana eu estudava. Então eu cheguei muito preparado e foi aquele negócio que a gente tava comentando da questão da concorrência e do vestibular. Cara, eu cheguei nessas provas do fim do ano, essas duas transferências, eu cheguei com muita confiança. Eu falava, cara, é difícil alguém saber mais que eu aqui, porque, eu me dediquei, né? E aí chegou no final do ano, você prestou primeiro a Unesp, como é que foi? Conta essa história aí pra gente. Então, cara, aí eu prestei a primeira, foi a Unesp, né, foi em novembro, assim, fiz a prova, daí foi num domingo, minha mãe me levou pra Botucatu, eu voltei, fiz a prova, assim, cheguei lá com confiança, fiz a prova bem, falei, cara... Tô sabendo e tal. Voltei pra Fernandópolis, eu lembro que saiu o gabarito na segunda. Tinham 4 vagas, né? Eram 4 vagas e tinha umas 240 pessoas, 238, eu acho. Aí, no total essas 4 vagas, sim. Aí foi na segunda. Na segunda saiu o gabarito, aí eu corrigi o gabarito. Eu lembro que eu acertei
68 ou 67, 60 alto. Uhum. E, cara, eu tava acostumado com resultado de 100. Eu tava acostumado com resultado de vestibular e tal. E, meu, com essa porcentagem no vestibular pra medicina, passa sem chance, né? Uhum. Então, o resultado ia sair só depois de eu fazer a prova da FAMERP. Então, eu corrigi minha prova, falei... E era onde você tinha mais chance, tá me falando, né? Que era cara, 4 vagas. A FAMERP era uma vaga só. Uma vaga só pra FAMERP. Então, aí estavam todas as minhas esperanças, né? Eu falei, cara, essa aqui. Então, eu corrigi, falei, cara, eu conversei até com a minha mãe, falei, mãe, felizmente não vai dar, de novo, porque no terceiro colegial eu quase tinha passado na Unesp também. Uhum. Falei, mãe, de novo, não vai dar, fui mal e tal. Puta, aquele dia foi um dia muito bad pra mim, um dia horrível. Eu cheguei, chorei até em casa, assim, foi uma merda. Aí, tá. Depois eu peguei e falei, cara, agora eu só tenho uma vaga da FAMERP. Então, aí... Tem que ficar. Aí eu foquei. Falei, é essa vaga, preciso dessa vaga. Fui na prova da FAMERP também e fiz a prova. Também cheguei desse jeito. Eu não acreditava que tinha alguém que falava, cara, eu sou o melhor daqui. Você confiava muito em você mesmo. Confiava muito, cara. Por isso que o tombo com a Unesp, que eu achei que eu não tinha passado, o tombo foi grande, cara. Só quando você viu o quanto você acertou, né? Sim. Foi grande o tombo, porque eu falei, meu, eu tava super confiante e tal. Aí, fiz a prova da FAMERP também, e aí depois saiu o resultado da Unesp. O resultado, que ainda eu lembro que eu tava em casa, eu não ia nem ver. Porque eu sabia que eu não ia passar. Aí eu tava no almoço, minha mãe me falou que era hoje que saía, eu falei, meu, não vou nem ver que eu não passei. Aí meu irmão falou, meu, deixa que eu vou lá ver e tal. Aí foi todo mundo lá pra ver, assim, a hora que ele abriu o site, os 4 primeiros nomes, eu já olhei no quarto, né? Porque eu falei, se eu entrar, é no talinho ali, velho. Então eu já olhei no quarto, já olhei e falei, acho que não deu. Não vai ser essa, cara. Aí eu não vi. A hora que eu fui subir no olho, velho, meu nome em primeiro, velho. Nossa. Que nome é esse, velho? Botucatu. Com 67, prova dificílima, né, velho? O segundo colocado fez... Eu lembro que foi uma diferença de 7 pontos de mim pro segundo. Você mandou bem pra caramba, né, velho? Nossa, não acreditava, cara. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Nossa, imagina que o sentimento de dever cumprido é sensacional, Nossa, né? E outra, o seu nome tá na lista, cara. Acabou. Entendeu? Acabou. Pode acabar o mundo, teu nome tá lá, entendeu? E aí, nossa, é uma sensação maravilhosa. E aí, depois da FAMERP também você... Aí, a FAMERP, eu lembro que até o nosso amigo, o Fox, foi ele quem me ligou pra falar da FAMERP. Eu tava cortando o cabelo e tal, aí ele me ligou e falou, caralho, velho, mais uma, não sei o que lá. Eu falei, saiu? Ele saiu, passou, não sei o que lá. Véio. Não, e fala o resultado. Na FAMERP você picou, né? Você ficou quantos pontos na frente do segundo colocado? Quantas questões? Eu fiz 87 e o segundo fez 72. 87 em 100, o segundo fez 72, velho. Você mandou bem demais, né, cara? E tem uma coisa que você me falou uma vez, Pedro, que eu falo muito das minhas palestras, que uma das coisas que mais te motivava a estudar, e eu lembro de uma conversa informal que nós tivemos, você falava que sempre que você estava com preguiça, alguma coisa assim, você ficava visualizando o seu nome na lista de aprovados, né, cara? Isso eu acho que é uma dica sensacional, né? Sério, isso te dá um combustível, cara, que é muito bom. Eu sempre pensava nisso. Até agora para residência eu uso isso também. Eu queria ir para São Paulo, por exemplo, ficava imaginando, tipo, tudo certo, passar lá, como que seria a vida. Isso dava um gás para estudar. Não, né? Se você visualiza isso, você quer buscar isso, né? E, meu, isso é... Para fechar, o cara passa na Unesp, em primeiro lugar, passa na FAMERP com mais de 20, praticamente 15 pontos de diferença pro segundo colocado. E aí agora, para fechar com um cara manja pra caramba de estudar, tava fazendo prova de residência, né, Pedro? No 5º ano ele prestou pra Santa Casa. E aí... Eu prestei o SUS no fim do 5º ano, né? Fez 40... Que foi aquele negócio que a gente falou do 880. A época do 80, né? Agora a do 8, cara. A do 8 é complicada. Então eu mantive uma época do 8 aí, né? Cheguei e fui prestar o SUS São Paulo no fim do 5º ano. Eu pus treineiro, aliás, porque não tinha como escolher. Aí... Eu acertei, eu acho que 45 ou 46. De 100? De 100. No 5º ano, né? No fim do 5º ano. E eu já fazia o medicurso. Por exemplo, eu tenho o parâmetro desse ano. Esse ano... O corte foi quanto?
Vixe, eu não sei quanto foi o corte, eu sei quanto eu tirei. Eu acertei 82. Quer dizer, ano passado você acertou 40, no quinto ano você acertou 47, e no sexto ano, em um ano só de diferença, você fez 82. Cara, você praticamente dobrou a sua nota na mesma prova, vamos dizer assim. Isso, poxa, é foco, estudar. É dedicação, né, cara? Aí fiquei muito tempo no 8. Chegou o sexto ano, também é aquele negócio, é que nem no terceiro colegial. Chegou no terceiro colegial, pô, é medicina, vou ter que estudar. Chegou no sexto ano, eu faço oftalmologia, que é, assim, é uma das concorridas. Tipo, uma das medicinas dentro da medicina, que todo mundo quer. Aí eu falei, é oftalmo. Já tá batendo aqui na porta, né? Então, foi quando eu falei, cara, agora eu tenho que estudar. E aí eu dei um gás gigantesco durante esse ano. Estudei muito. Cara, então já tá mais que claro que você, manja pra caramba de estudar. Então ajuda quem tá nos assistindo aí, o pessoal que acompanha nosso canal, que tá começando a estudar agora. Eu sempre tenho aquela pergunta assim pra mim, será que ainda dá tempo? Inclusive eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, será que ainda dá tempo? Você mostra claramente que com um ano, estudando certo, você consegue passar em medicina em qualquer lugar. Então, fala pra quem nos assiste, uma dica, como que você estuda? Qual que é o seu segredo para ter foco, o momento de estudar mesmo? O que você pode ajudar os vestibulandos? Olha, eu acho que o principal que eu consigo manter, assim, é a regra, cara. Eu sempre, apesar de parecer eu não ser tão regrado por não estudar uns períodos e tal, quando eu estudo, eu sou muito regrado. Eu tenho o meu tempo de estudo, por exemplo, eu tenho que estudar pelo menos 4 horas. Eu estudo as minhas 4 horas, entendeu? Entendi. Pra estudar, é assim, tudo muito iluminado e sentado. Não tenho dessa de cama, nem nada. Eu não consigo, aliás, estudar em cama, assim, porque parece que o meu estudo fica meio desleixado. E a questão, você é um cara, velho, ele estuda uma vez e nunca mais esquece. Isso é sensacional. E aquela questão das associações que você estava me falando, como você estuda? Eu acho que isso aí, cada um tem um jeitinho, assim, mas um jeito que, por exemplo, se for uma dica aí, se alguém conseguir levar isso e fazer essas associações, nossa, é uma mão na roda. Que é um jeito meu. Eu faço associações com as letras, por exemplo. Eu tenho que decorar. Eu lembro que no terceiro colegial, eu decorei uma porque a troca gasosa do pulmão, do ar com o sangue, chama hematose. Certo. E o equilíbrio dinâmico do corpo chama homeostase. Então, eu confundia essas palavras. Eu não sabia qual que era qual. Nunca. Aí, velho, eu falava, cara, por que eu não decoro isso? Decorar vai ser difícil, então como que vai ser? Hematose. Não sei porquê, a primeira lembrava ema. Hematose e uma ema. Um animal. Aí eu pensava, a da hematose, que tem a ema, é é da troca gasosa, porque a ema voa. Entendeu? Mas na minha cabeça fazia completo sentido. Então, toda vez eu falava, qual que é qual? Aí eu falava na minha cabeça, hematose é homeostase. Hematose é da ema, então é a troca gasosa. Entendeu? Então, tudo por associações. Tudo por associação, por letra do início da palavra, por exemplo. Consoante vogal. Consoante vogal. Que nem na medicina a gente tem anterior e posterior, né? E eu tô fazendo oftalmo agora, a gente vê retina superior e inferior. Para ver por onde passa, a superior, que é o S da consoante, passa por trás porque é posterior, que é o P. Então, a inferior passa anterior, porque são as duas vogais, entendeu? Então você faz essa associação acabou. Vogal, consoante. Sempre. E isso é o meu padrão. Então quando eu tô estudando, eu já faço isso na minha cabeça e meu estudo é assim, entendeu? Isso é uma coisa que ajuda muito. Ainda mais na medicina que, querendo ou não, você tem que decorar muita coisa, né, cara? Não adianta. Além de entender a matéria, você tem que decorar muita coisa. Pro vestibular também, né? Então essa questão de associação pode ajudar muito. Pedro, cara, foi sensacional essa entrevista. Tenho certeza que foi muito motivadora para você que quer fazer uma transferência, velho. Para você que quer passar no curso do seu sonho, na faculdade do seu sonho. Se inspire nessas histórias do papo de vestibular que realmente dá um gás. E para terminar então essa nossa conversa, Pedro, se chegasse em você algum vestibulando e falasse, velho, eu tenho um sonho de fazer medicina na FAMERP, o que você diria para essa pessoa? Cara, eu falar para ele se dedicar que vale a pena. Vale a pena, que é uma ótima faculdade. Lá você está no meio de professores que você nem imagina, de caras referências. Eu lembro que um dos meus professores, quando eu entrei no segundo ano lá na FAMERP, era o cara que traduzia o Sobota. Tipo, chama Werneck, ele morreu agora. Mas então, assim, o cara que traduz o Sobota, que é o Atlas de Anatomia. Sensacional. Lá você vai conviver com
professores muito bons, e o hospital, não sei se o pessoal conhece, mas o hospital de base de Rio Preto drena toda a região noroeste paulista. É referência. Cara, lá é sensacional. Cara, muito legal, Pedrão. Obrigado, muito obrigado pela entrevista. Eu espero que você tenha gostado, que acompanhe nosso canal. Espero que essa entrevista deu um gás e todas as dicas do Pedro também te ajudar a estudar e passar no seu vestibular. Se você gostou dessa entrevista, dê uma curtida aqui então no nosso canal. Deixe seu comentário o que você achou, sugerindo outros cursos para a gente entrevistar pessoas que fizeram outros cursos também. E indique essa entrevista para algum amigo seu que vai prestar medicina, que está meio desanimado, que está precisando de um gás extra. Então é isso daí, esse é o Papo de Vestibular de hoje. O Pedro Ruiz, Medicina na FAMERP, passou em transferência de Medicina na Unesp Botuca também. Bruno Meretti, e até a próxima, um grande abraço.